Bom dia a todos e todas. Quero saudá-los com a graça, a paz, o amor de Jesus. Amém? Privilégio poder estar aqui com vocês, poder encontrar, compartilhar e dividir com você um pouco da experiência que a gente tem vivido aí na caminhada ministerial. O que a gente vai trabalhar hoje é a base ou a parte teórica sobre a revitalização de igreja, e aí a partir de amanhã o pastor Paulo Pontes vai estar ministrando também, trazendo para vocês, e aí a ideia é somar um pouco da parte teórica, né, ou a base da questão da discussão da revitalização de igreja, com a base prática também em que o pastor Paulo Pontes ele está vivendo. Mas a ideia é no transcorrer aí da nossa manhã e começo de tarde, a gente partilhar um pouco da nossa experiência. A primeira coisa, parte do material que vocês estão recebendo está ligado à minha tese do doutorado e a questão do não crescimento de igrejas. E essa, para mim, é a primeira discussão para a gente começar a pensar em revitalização de igreja. Por que eu estou dizendo isto, né? Para mim, sempre foi um incômodo nós não crescermos como igreja. E aí eu vou mostrar alguns aspectos para vocês, mas eu começo a discutir isso na dissertação de mestrado, quando eu trabalho a questão de dons e ministérios. E nesta mudança de igreja, de cargos e poder para dons e ministérios, de alguma maneira, nós fomos perdendo a clareza do que nós entendemos por evangelização. E depois do doutorado, eu vou trabalhar efetivamente o não crescimento da igreja metodista. Eu escolhi a terceira região eclesiástica, pegando um período da igreja, que é 1968 a 1998. Que é o ano do fechamento da Faculdade de Teologia, ao ano do perdão. E em 98, né, decidiu-se perdoar todo mundo. E perdão não é uma decisão de concílio, perdão não é uma decisão histórica. Né? Então, diz assim, agora está todo mundo perdoado. Né? Quem mandou os alunos embora e fechar a faculdade estão perdoados, os alunos que bagunçaram estão perdoados, está todo mundo perdoado. Só que não é assim. Né? Não é assim. Não foi assim, e ainda nós temos alguns dividendos dessa decisão de 68. Terceiro, né, é o que eu disse, eu vou trabalhar com vocês essa base mais teórica, espero que a gente caminhe bem nessa direção, e o pastor Paulo, a questão mais prática. E durante a minha palavra com vocês, nós vamos falar de algumas experiências, como pastor em Tucuruvi, Pinheiros, Catedral, e hoje Santo Amaro. Né? Neste ano, eu estou completando 36 anos de pastorado. Né? Então, é uma caminhada aí, desde os 20 anos de idade, recebi minha primeira nomeação pastoral, e a partir daí, eu tenho caminhado na igreja, o privilégio de estar na liderança da igreja, em nível distrital, nível regional, nível nacional, 2 mandatos de COGEAN. Então, essa experiência, ela continua, então, dizendo para mim assim, tem alguma coisa errada. Né? E a gente precisa entender isso. Né? E a partir, então, disto, vamos lá. Primeiro, quando nós olhamos essa questão da dissertação e depois a tese de doutorado, a primeira coisa fundamental é entender o porquê disto. Como é que você chega à conclusão que a igreja não cresceu? Como é que você chega à conclusão que a igreja não cresceu, não está crescendo? Era muito simples, era olhar, né, o crescimento da igreja frente ao crescimento, então, da cidade, da região metropolitana da cidade de São Paulo. RMSP, região metropolitana da cidade de São Paulo. O que aconteceu em 1968? Né? A Faculdade de Teologia ela tinha uma linha social, uma linha progressista, né? Na linguagem de 68, pós-golpe de 64, uma linha quase comunista. Né? Então, as pessoas que fecharam a faculdade afirmaram isso,
E a partir do fechamento da faculdade, em 69, 3 ou 4 pessoas voltam para terminar o curso, e em 70 a faculdade reabre. Quando ela reabre, né, a igreja parece que não sabe mais exatamente para onde ir. E eu quero dizer isso para vocês, porque aí eu acho que nós, praticamente está no nosso DNA, de que nós estamos sempre começando. Eu não sei de quanto tempo vocês têm de igreja metodista, qual a história de vocês de igreja metodista, mas não é incomum, né? Primeira conferência missionária. A igreja tem 2000 anos de história, e você acredita que está fazendo a primeira conferência missionária. Congresso da Juventude. Quantos congressos que o tema foi em busca da identidade, descobrindo-se quem você é. Se você pegar na história da igreja, gente, é uma coisa impressionante, como nós sempre estamos rediscutindo que nós não temos identidade. E aí tem um ponto da apresentação, né, que eu trabalho sobre a questão de visão, e é muito interessante, porque eu estou escrevendo a minha tese em 2005. Nem se falava em visão celular, né? Porque hoje a grande discussão é estar ou não na visão, né? Nós quase que temos uma discussão muito mais de ótica do que de teologia, né? Então a gente está sempre assim, tentando colocar alguém dentro ou fora de uma suposta visão, e eu vou mostrar um autor que já estava dizendo sobre isso lá no passado. E em 98, então, nós temos a proclamação do ano do perdão. E aí eu quero enfatizar para vocês que todas as vezes que a igreja ela tem um trauma, que ela tem uma crise, que ela tem uma dificuldade, isso não passa numa semana, isso não passa num mês. Quem está no pastorado da igreja metodista e na itinerância metodista, você vai herdar algumas comunidades que foram arrebentadas. Arrebentadas. E arrebentadas por qualquer tipo de pastoreio. Não é só desta geração, né? Nós já tivemos pastores, a gente tem pastores hoje, pastoras com muita dificuldade, e que por onde passa é um rastro de destruição. Então, quando você recebe uma comunidade como essas, e hoje vai ser o meu desafio, eu posso antecipar talvez a minha última linha da apresentação, que é dizer assim, não jogue fora a história da sua comunidade. Não jogue fora. Algumas decisões a gente tem que tomar. Talvez algumas comunidades, algumas igrejas, elas realmente têm que fechar, ser vendida, para investir num outro lugar. Eu poderia citar 2 exemplos na terceira região, de igrejas que eu diria assim, uma delas foi a minha primeira nomeação, a igreja em Vinhedo, que hoje foi transferida para a 5ª região, mas eu disse isso para o pastor Ricardo, quando estava pregando lá em Valinhos, eu disse, Ricardo, eu venderia toda essa propriedade e começaria uma nova igreja em Vinhedo. Um novo local, uma nova história, um novo modelo, porque tem tantas histórias tristes naquele lugar. E numa cidade interior, isso é muito forte. Quem está no interior sabe disso. Eu vou comentar depois um pouco sobre isso, né? Eu pastoreei durante 10 anos no interior de São Paulo, né? No interior de São Paulo, as pessoas sabem quem você é, aonde você está, aonde você vai, a hora que você sai de casa, quem entra na sua casa, né? Uma experiência que eu estava em São Roque, que eu vivi, eu estava indo para Sorocaba, e eu ia pegar o rapaz, filho da Maria, que morava na rua do lado, estou tirando o carro de ré, isso é 7 horas da manhã, desce uma pessoa da minha igreja, uma moça da igreja, assim, ai pastor, perdi a hora, você pode me levar até onde eu trabalho? Isso foi 7 horas, 7h05 eu cheguei no trabalho dela, 7h10 eu estava na casa da Maria, oi Maria, bom dia. Ela disse assim, pastor, quem que é a morena que estava no seu carro de manhã? Eu falei assim, é a Jane, filha da nega e tal. Ai pastor, cara, nem eu estava acordado, já tinham me visto, né? Então, quem está no interior sabe do que eu estou falando. Não adianta essa coisa... Gente, em São Paulo, né? E eu vou falar muito de São Paulo, porque é onde eu vivo, onde eu pastoreio, você desaparece. São Paulo, você pode sofrer da síndrome de Aladim.
Você esfrega a lâmpada e não acha o gênio em lugar nenhum. Porque você liga assim, o pastor está na igreja? Não, o pastor está numa visita. Aí você liga na visita, não, o pastor está no trânsito. Cara, o cara some. Ele desaparece em São Paulo. Se você quiser, você não faz nada o dia inteiro em São Paulo. É muito simples. E sempre justificando e culpando o trânsito. Né? Sempre dizendo, olha, eu não consegui. Mas, na verdade, você simplesmente desaparece. Então, quando nós olhamos, e aí eu quero trabalhar com vocês isto, né? Para nós, uma das questões fundamentais em pensar em revitalização de igreja é nós pensarmos nesta escola que eu acredito, que é a escola de crescimento. Pergunta, eu estou falando muito depressa? Não? Está em ordem? Está compreensível? Então tá bom. Se houver alguma dúvida mesmo assim, né, se você estiver aí participando com a gente, você levanta a mão e diz isto. Né? Nós temos alguns entendimentos diferentes na questão da teologia pastoral e na teologia sobre o crescimento de igreja. Por exemplo, na minha banca de doutorado, eu tinha um dos professores que estava na minha banca, ele é da escola do não crescimento de igreja. Ele é de uma escola que diz assim, uma igreja com 20 pessoas, 30 pessoas, está boa demais. Né? E radicalmente não é a minha escola e não é a minha visão de igreja. Segundo aspecto, eu fui formado por uma igreja aqui na terceira região, que me recomendou, a Igreja Metodista Central em São Bernardo. Em 78 eu tenho meu chamado, em 79 eu faço o POV, isso, em 80 na faculdade. Qual era o discurso da Igreja Metodista em São Bernardo nesta década, então finalzinho da década de 70, começo de 80? O importante é a qualidade e não a quantidade. Alguém já ouviu isso? Ok? Primeiro, para mim é uma questão muito simples. Quem tem qualidade, gera quantidade. É a coisa mais natural do mundo. Né? Porque a qualidade ela não pode justificar a minha inoperância, a minha incompetência, a minha falta de percepção. Né? Só que aí eu digo assim, não, a nossa igreja é tudo gente boa, né? A nossa igreja é maravilhosa. O meu primeiro testemunho, quando eu cheguei à Igreja Metodista em Pinheiros, uma igreja muito interessante, porque quando eu assumi a igreja, não havia nada em termos de trabalho na igreja. Apenas os cultos de domingo. Para vocês terem uma ideia, eu fui no estudo bíblico de quinta-feira, o zelador abre a porta e diz assim, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu vim para o estudo bíblico. Ele diz, não, pastor, você caiu no conto da placa. Porque não tem nada na igreja. Como não tem nada? Não, não tem nada. E aí eu reúno a liderança da igreja e vou discutir com a liderança naquele momento. E aí uma pessoa olha para mim e diz assim, pastor, qual é o teu problema? Pastor, o senhor está garantido. Eu olhei e falei, não estou entendendo. Pastor, vai estudar, faz outra coisa na vida. Pastor, a igreja está ótima. Eu tinha naquele momento lá um grupo de pessoas de poder aquisitivo bom, que realmente pagavam as contas da igreja, né? Mas eu fiquei tão nervoso que eu disse para ele assim, gente, eu estou me levantando e eu vou entregar hoje a igreja para o bispo. Ele saiu da reunião, cheguei em casa e disse, Ivana, eu estou desempregado, acabei de entregar a igreja, eu não sei o que eu vou fazer. Né? E aí liguei para o bispo, na época o bispo Gioval, não encontrei com ele. No outro dia, uma das mulheres liga para a Ivana assim, nossa, Ivana, o pastor saiu tão bravo da reunião, ele até brincou. Eu falei, não está brincando não, o pastor está procurando o bispo. Ele vai entregar a igreja, ele já avisou para mim que ele está desempregado. E aí nós acabamos nos reunindo naquela noite, e o pessoal disse, pastor, gente, primeiro é uma ofensa dizer para mim que o meu está garantido. Isso é uma ofensa. Segundo, se a igreja não quer crescer, ela não tem razão de ser igreja. E eu, todos os domingos, gente, eu chorava. Eu olhava aquela igreja vazia e eu falava, gente, eu acho que eu joguei pedra na cruz, derrubei o cálice da ceia. O que eu fiz? Porque eu saí de uma igreja, que na época era Tucuruvi, estava vivendo um momento muito especial, um momento de crescimento, e aí eu venho para uma igreja que não tinha ninguém. E aí nós começamos a trabalhar, e a primeira pergunta que eu fiz àquela igreja, assim, qual é a nossa vocação? Oriundo dessa pergunta nasce o projeto, que é o projeto que existe até hoje, o projeto Samuel Rangel, um projeto que atende idosos,
Esse projeto gerou frutos, fizemos uma parceria com a Associação Cristã de Moços, essa parceria trouxe frutos para a igreja, e durante 8 anos nós vivemos um momento maravilhoso. Mas pelo simples fato de não achar natural a igreja não crescer, de não achar natural as coisas não acontecerem. Então, em primeiro lugar, falar em crescimento numérico não é discutir somente números, mas uma visão sobre os nossos conceitos, porque quando você fala em revitalizar uma igreja, eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer isso, no nosso ministério pastoral, às vezes tem uma síndrome de onipotência, e alguém diz assim, para o bispo, para a bispa, né? Deixa comigo, bispo, que eu vou para aquela igreja e vou avivar aquela igreja. Eu acho assim, de uma capacidade extraordinária e sobrenatural, porque para mim quem aviva é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Senhor, mas aí a pessoa diz assim, não, deixa comigo, porque eu vou lá e vou resolver o problema. Então, primeiro, nós não estamos falando só de uma questão mercadológica, só de uma questão de números, só de uma questão de entre aspas, conquista, né? Mas uma questão de conceitos e valores. Por que nós queremos crescer? Por que nós desejamos revitalizar uma igreja? Porque a razão da igreja existir são de pessoas que ainda não declararam Jesus como Senhor e Salvador. E aqui eu estou sendo simples, estou sendo pastoral, a parte acadêmica vocês já receberam, tem uma apostilinha, até citação de rodapé, está tudo perfeito. Mas eu estou sendo exatamente aquilo que eu vivo no meu dia a dia, a razão de nós sermos igreja. É das pessoas que ainda não entraram pelas nossas portas e declararam Jesus como Senhor e Salvador. Então, o crescimento de igreja não é uma questão estatística, precisamos crescer porque vamos ter concílio geral e temos que ter uma grande delegação para a gente ter o poder. Isso não é a razão da igreja crescer. A única hora que o rol vale é para o concílio geral. Perto de concílio geral, não pode cortar o rol, não pode mexer, não pode tirar aquelas pessoas que... Porque aí é a hora de compor a delegação. Nós sabemos que grande parte das nossas estatísticas, elas não traduzem a realidade. Elas são mantidas por uma questão política e de poder, e não de realidade. Então, para mim, a questão da estatística, ela é uma ferramenta, ela pode te ajudar numa pesquisa, mas ela está muito mais associada a uma questão de poder do que de serviço. Então, para a minha visão de crescimento, ela passa efetivamente, né, por uma questão dos nossos conceitos e valores. A minha visão de igreja, então, ela passa por essa convicção pessoal do exercício do ministério, e certamente pela escola de crescimento. Talvez nesse momento você esteja perguntando quanto a igreja metodista em Santo Amaro está crescendo. Ela está crescendo, mas ela vem de uma experiência um pouco delicada, de um conflito interno. Nós estabilizamos a igreja e hoje, apenas para situar vocês, eu tenho trazido alguns líderes que estão ministrando para a nossa liderança da igreja sobre estratégia de discipulado e grupos pequenos. O primeiro líder que eu trouxe é um pastor em que a igreja está crescendo, ele trabalha com grupos pequenos, mas não usa, por exemplo, a ferramenta do encontro com Deus. Há 10, 15 dias atrás, estava com outro pastor que estava ministrando todo um final de semana sobre como a igreja dele está trabalhando, como a igreja dele está crescendo. Um pastor que usa, por exemplo, a ferramenta do encontro com Deus, mas um pastor em que eu acompanho desde 2004 nessa igreja. Eu fiz o encontro com Deus na igreja dele, e aí foi muito interessante, porque ele mesmo, nesse processo, já foi reavaliando, até mesmo como encaminhar as pessoas para o encontro. E agora nós teremos um novo encontro, um novo com a clã, onde eu vou estar falando com eles sobre a questão do princípio, do cuidado, do zelo, dos grupos pequenos, e como igreja, nós vamos tomar uma decisão de que estratégia a gente vai usar. Para não fazer experiência com a igreja, porque aí vira uma sopa de letrinha, né? MDA, TDA, Encontro com Deus. Gente, olha, se você pegar a minha tese de doutorado, ela tem 2 ou 3 páginas só de abreviaturas, que eu vou explicando.
hoje daria mais 2 ou 3 páginas. Eu não dou conta. Primeiro porque a igreja metodista ama uma abreviatura. Ela pega uma sigla, ela não sabe o que é, mas ela cria alguma coisa, porque a sigla é tão boa, é tão bonita, que ela vai criar alguma coisa para colocar na sigla. Né? Porque diz assim, gente, mas essa sigla é linda. Então, nós temos... eu estava, não sei se tem alguém aqui da Central de Goiânia, tem alguém aqui? Da Central de Goiânia, eu estava ministrando lá no Retiro de Casais, depois preguei à noite, estava com o pastor Ednei, aí a moça foi dar aviso. Gente, eu não entendi, eu falei, está falando em línguas, não pode ser. Porque ela falou tantas siglas que eu falei assim, pastor, traduz para mim aqui o que está acontecendo. Então, nós precisamos olhar para a nossa comunidade de fé, e eu quero antecipar isso para vocês, a primeira coisa dizendo assim, precisamos prestar atenção aonde nós estamos. Não adianta copiar um modelo. Não adianta a Lídia dizer assim, vou implementar um modelo de Maringá aqui neste lugar. Ela não está em Maringá. Hoje, por exemplo, ela está na Zona Norte de São Paulo, em Tucuruvi. Né? Pedro vem e diz assim, pastor, o Pedro é o nosso seminarista hoje lá em Santo Amaro, deixa comigo, pastor, vou implementar o discipulado aqui. Já peguei a minha cola lá da igreja de Londrina Norte e agora eu vou resolver o problema do discipulado. Né? O Pedro hoje já está entendendo como é difícil estar no contexto da região metropolitana de São Paulo. Como é diferente, embora, né, o material esteja em ordem, embora a gente acredite na questão do discipulado, é uma decisão conciliar da igreja, mas eu preciso entender onde eu estou. Né? Se você está num grande centro, né, se você está numa periferia, se você está no interior, se você está na capital, eu sou pastor hoje em Santo Amaro, tem uma congregação nossa que hoje é a igreja do Jardim Ranieri, periferia da Zona Sul. Quando você passa pela Ponte do Socorro, é uma outra realidade. Para vocês terem uma ideia, você vai a um culto do Jardim Ranieri, né? Até mesmo as canções, o louvor, são músicas combativas. Eu brinquei uma vez com ela, assim, gente, não tem nenhuma música de paz aqui, né? A gente sempre está matando Satanás, a gente está sempre... É uma coisa louca, né? Assim, é sempre uma guerra. Eu falei, gente, não tem nada de paz. Eles dão risada, uma influência pentecostal. Chego numa vigília lá do Jardim Ranieri, um menininho, Cauê, devia ter lá os seus 6 anos de idade, terno e gravata. Eu olhei para o Cauê e disse, Cauê, você vai pregar hoje? Eu falei, hoje não, pastor. Mas pode se preparar que uma hora dessa ele já assume, porque ele está até de terno e gravata, ele está preparado para pregar. Né? Então, quando você olha, e aí eu tenho uma congregação, que é do Embu Guaçu, o pastor acadêmico Bruno Brito, que trabalha com a visão celular, e uma igreja de contexto de interior. Então lá as células funcionam, todo mundo se encontra, tem trabalho a semana inteira na igreja, porque, gente, se nós sairmos daqui agora, para irmos para Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, ou para irmos para Santo Amaro, você não vai gastar menos que 1h30 de trânsito. É São Paulo. É uma realidade única. Né? Quando eu estava na catedral, o nosso culto da semana, na terça-feira, é 18h30. Você fala, pastor, mas é muito cedo. Não, eu tenho que pegar a pessoa na rua. Porque se ela for para a casa dela, ela não vai chegar no culto. Porque tinha gente que morava em Interlagos e era membro da catedral. Então você tem que pensar assim, aonde eu estou, qual é a minha realidade, e se eu posso sugerir algo a você, não se compare. E não fique comparando a sua comunidade de fé. Provavelmente você não vai chegar a lugar algum comparando. Né? Aí você olha o outro e diz assim, nossa, aquela igreja está bombando. Gente, quem disse? E tem pastor, eu estou falando pastor porque eu quase não ouço isso de pastoras. Mas pastor não conta a ovelha, ele conta a dente. Quantas pessoas tinham na sua igreja? 500, 600 pessoas. Eu fiz parte de uma comissão de disciplina de um colega, aí comecei a olhar o relatório dele, eu hoje sou pastor de 4.000 pessoas. E eu tenho muita amizade com ele. Eu falei, meu filho, aonde? Aonde? Na sua cidade não tem 4.000 pessoas. Né?
Gente, é uma conta, porque daí ele pega a célula, aí o cara que passa na porta da célula, ele já conta que ele está pastoreando o cara que passou, porque pela fé ele vai chegar, né? Então, gente, também tem muita gente contando história, contando vantagem. A hora que você chega mesmo na comunidade, não é nada disso. A hora que você chega na comunidade, não é essa a realidade, né? Nós estamos olhando para essa visão como algo que a gente realmente acredita na questão do crescimento. Então, apenas um dado técnico, né? Obrigado, meu irmão. 1970, a Igreja Metodista é 0,10% da população da região metropolitana de São Paulo. Depois, menos de 0,5%. Em 1996, ela é 0,07%, ou seja, perdeu 0,03% no período. Em outras palavras, a população cresce 4%, e a igreja ela não chega a 1,42. A igreja está decrescendo. Hoje nós temos um discurso, né, muito barato, né? Somos 20 milhões de evangélicos no Brasil. Como? Fala em 40 milhões, verdade, 40 milhões. Gente, se nós fôssemos 40 milhões de evangélicos no Brasil, nós seríamos outro país. Outra realidade, outra história. Você pode ter efetivamente o quê? 40 milhões que deixaram de ser católicos. Que deixaram de ser católicos romanos, e aí, então não voltam para o catolicismo, e aí ficam, né, caminhando nesse mundo religioso. Mas a igreja, se nós somos 40 milhões, nós não temos relevância nenhuma nessa nação. Ao pior, a gente está sendo parte de escândalo após escândalo em nome de Jesus. O cara está dando lá, pega a propina, põe na cueca e dá glória a Deus, né? Então, nós precisamos olhar, a igreja está decrescendo. E aí sim, nós não temos nem qualidade e nem quantidade. E essa é uma realidade que a gente tem que discutir, né? Porque você vai se surpreender quando você receber uma nomeação pastoral em que você vai pegar um rol que não diz absolutamente nada do que você ouviu dizer. Você vai receber uma igreja que a pessoa que fotografa, ela tem uma habilidade especial. Especial, né? Eu vou fotografar aqui, eu tenho duas possibilidades. Eu fotografo o meio, como você chama? Que só tem a Shirley, né? E aí vai dizer assim, cara, você estava ruim, só a Shirley foi te ouvir de manhã. Ou eu fotografo, como você chama? O Abraão Lincoln aí? Valdir, né? Eu pego só do Valdir, aquele grupo, cara, estava bombando, você conseguiu lotar o salão do edifício Ômega. É só a foto. Vinícius, me ajude, tá? Pastor Paulo, você que é o homem da comunicação, né, nas redes sociais, cara, faz a foto e aí você conta a história, né? Tinha quase 3 mil pessoas no Ômega. A gente não cabe 3 mil pessoas. Mas na hora a gente conta dente, a gente conta tudo, conta os anjos, arcanjos, você vai, né? Você vai colocando tudo na sua conta. Daí você vai evidenciando aquilo que está acontecendo, né? Então, a igreja, ela acaba decrescendo. Então vamos lá. Primeiro, a igreja está ligada a um contexto político e econômico. Vou dar um exemplo para vocês, fui pregar agora recentemente, Igreja Metodista Central de Cunha. A igreja em Cunha, ela é uma igreja muito particular. Porque, na verdade, na cidade nós temos 2 partidos políticos. Se o pastor enveredar para qualquer um dos partidos, no outro ano ele vai deixar de ser o pastor daquela cidade. Porque Cunha é uma família só, mas dividida por partidos políticos. E aí, você seca o trabalho daquela pessoa. O pastor não pode ter uma palavra política, ele pode ter uma orientação, pode chamar o pessoal para discutir, mas ele tem que entender que o contexto político e econômico daquela cidade, ela é diferenciada. Se você está numa cidade como, por exemplo, São Bernardo do Campo, né, você vai ter um corte político, social diferente. Se você estiver numa igreja como Santo Amaro, é uma realidade, Jardim Ranieri é outra realidade, política
econômica, social. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 95% de negros no Jardim Ranieri. Aí eu fui ministrar num acampamento de carnaval e levei comigo o Anderson, da igreja, pai da Helena. O Anderson é ruivão. Eu falei assim, Anderson, esse neném vai ficar com trauma de você. O menininho, novinho, ele ficou assim. Eu acho que ele nunca tinha visto ninguém, né, tão diferente ou tão exótico. Né? Ele olhava assim, eu falei, Anderson, esse menino não vai dormir à noite por sua causa. Né? Mas por que isso? Porque essa é a realidade. Você pega, para quem não conhece, mas já ouviu falar, a Mboi Mirim. Quando você entra na Mboi Mirim, gente, é terra de ninguém. Eu estou com a pastora Ivana, indo para o Jardim Ranieri, e dando seta para entrar, e a pastora disse assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou dando certo, quero entrar, pastor. Nós vamos dormir aqui. Falei, como assim, pastor? Ninguém vai te deixar entrar. Gente, eu fiquei. Daqui a pouco toquei o carro em cima para conseguir entrar, porque ninguém simplesmente deixa. Eu tinha um rapaz que vem de ter uma agência de carros lá no Mboi Mirim, carro batido. Falei, cara, você não vai arrumar? Não, pastor, vai bater mesmo. E é assim, né? Porque é uma coisa maluca. E se bater, não discute que você está errado. Ponto. Vai embora, vai para sua casa, que é a melhor coisa que você faz. Então eu preciso entender qual é o contexto político e econômico aonde eu estou inserido. Isso vai me ajudar a pensar em qualquer processo de revitalização. Segundo, nós não temos mais uma igreja metodista. Isso é uma pergunta muito engraçada quando o cara fala assim, aquilo lá não é metodista. Gente, hoje nós temos uma influência neopentecostal e neopentecostal muito grande. Só para vocês terem uma ideia, eu vou precisar isso há 35 anos atrás, pastor na igreja metodista em São Roque. As pessoas esperavam domingo para me ouvir pregar. Era assim. Eles esperavam a semana inteira para ir na igreja e me ouvir pregar, porque eu era o pastor. O outro era o presbiteriano, e eles esperavam a semana inteira para ir. Né? Hoje, quando a pessoa chega domingo na igreja, você não tem ideia de quantos cultos elas já foram. Né? Hoje eu tenho discipulado o pastor Rodrigo Soeiro, e aí prego algumas vezes lá na DAI. E é tão engraçado que o que eu vejo de metodista lá, né? Ô pastorzão, eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Porque eles perguntam para mim, o que você está fazendo aqui? Não, eu sei o que estou fazendo aqui, o que você está fazendo aqui? Né? Porque ele vai na DAI, né? Tem a Batista do Povo Metodista, não sei se vocês conhecem. Né? Fui pastor ali na catedral, daqui a pouco o Jonas vai levando, eu falei, ô Jonas, para com isso, cara. Porque um dia o bispo Adriano me apresentou ao pastor Jonas, que é o pastor lá da Batista do Povo. Pastor, vamos fazer uma parceria? Vamos. Aí eu descobri que a parceria é assim, eu dou as ovelhas e ele recebe as ovelhas. Essa era a parceria. Eu falei, pastor, não dá, né? Não dá para rolar essa parceria. Mas você vai. Então hoje, a pessoa quando chega na igreja no domingo, gente, ela já tem 1000 influências. Né? 1000 influências. Eu estava um domingo, né, na porta cumprimentando as pessoas, chega uma senhora muito querida, pastor, o senhor tem que pregar sobre Apocalipse. Eu disse, mas por que, minha irmã? Está faltando? Você acha que Jesus está voltando? É agora? O que está acontecendo? Eu falei, não, é que o Silas Malafaia está pregando, pastor. Então você tem que pregar também. Eu falei, tá bom, minha irmã, vamos orar para que Deus possa ou mudar o Silas Malafaia ou me mudar. E a gente vai caminhando. Essas influências, elas estão na nossa liturgia, ou ausência de liturgia, né? Porque, na verdade, hoje o modelo LP, né, é o que a gente mais escuta, né? Somos do modelo LP, louvor e palavra. Né? Perfeito. Se você tiver um contexto, nós temos alguns valores litúrgicos que, se estiverem presentes, durante toda a ministração, você pode fazer acontecer. Agora, que nós temos hoje uma influência, né? Ontem, num velório, estava conversando com uma pessoa e disse assim, a igreja metodista precisa voltar a investir em música. E a gente vai ver depois algumas características de igreja que crescem, né? Mas por que ele está dizendo isso? Nós temos que ter um louvor profissional. Essa é a palavra que está sendo trabalhada. Como? Desculpa. Do mercado. E aí é o mercado mesmo.
Né? Agora, para a gente ter isso, porque as mesmas pessoas que propõem isso, elas não estão a fim de ensaiar. Eu tenho um dos músicos da IBAB, foi metodista, uma pessoa muito querida. Gente, para você tocar na IBAB, você tem que fazer, em primeiro lugar, você tem que passar por uma avaliação, você tem que comprovar a qualidade musical, e aí você tem um rigor de ensaios. E o cara que você não ensaiar não toca mesmo. Hoje o nosso povo chega, na hora de começar o culto, um olha para assim, o que a gente vai cantar hoje? O que a gente vai cantar? Esse é o nosso pessoal hoje, que também está dizendo assim, não, temos que ter um louvor com excelência. Mas é o primeiro cara que não quer ensaiar, que não quer pagar o preço. Né? O Pedro está vendo isso lá. Né? Não é fácil, gente. Né? Não é brincadeira, não. Né? Então, vamos lá. Terceiro, a questão da globalização e do neoliberalismo. E hoje nós temos uma inversão de valores. Ao invés da igreja influenciar o mundo vai influenciando a igreja. A gente vai se parecendo muito mais com o mundo, que a gente chama de mundo, aquilo fora da igreja, do que a igreja ser influenciada por nós. Né? E nessa globalização, nesse neoliberalismo, hoje, por exemplo, eu estava comentando com a pastora Daniele, professora, né? Perdão, pastora, professora. Né? Mas estava comentando o seguinte, hoje eu estou vendo uma inversão em Santo Amaro. O pessoal está indo de manhã para a igreja. O culto, a escola dominical, a igreja está muito bonita de manhã. Só que chega à noite, o grupo é muito menor. E aí eu ligo para o meu povo. Gente, onde vocês estão? Quero saber se estão em outra igreja. Né? Onde vocês estão? Ai, pastor, eu estou cansado. Precisava descansar para amanhã. Rapaz, tem a eternidade inteira para descansar. Deixa de ser sem vergonha e vem para a igreja. Né? Mas essa coisa da cultura urbana de São Paulo. Eu não sei se essa cultura urbana em outras capitais. Né? Mas essa é uma coisa. Se eu venho de manhã, eu não venho à noite. Se eu venho de manhã, eu já estou cansado e tenho que descansar. Nós temos uma outra situação muito interessante. Eu fui pastor na Catedral Metodista de São Paulo. Em 77, eu não era pastor lá, mas em 77, foi fechada a frente da igreja por causa do metrô. Criou-se uma cultura de que era perigoso ir para a igreja à noite, por causa do metrô que estava em obra. 77, 78, é inaugurado o metrô, não tem mais perigo. Eu sou pastor lá em 2004. Um neto diz para mim assim, é perigoso vir à noite para a igreja. Aí você saía da catedral, pegava a Rua Taguá, entrava à direita, na Rua São Joaquim, Igreja Assembleia de Deus Nipo Brasileira. Tinha quase 500 pessoas no culto. Numa igreja que não tem estacionamento, numa igreja que as pessoas estão na rua, e aí a gente tem um contexto de dizer assim, é perigoso mesmo? Ou é a nossa fantasia? Eu não tenho dúvida, até porque a Ivana hoje, pelo trabalho da Confederação de Mulheres, a gente está sempre orando, sempre os pedidos de oração chegam, é uma realidade. A igreja em Vila Conde, a pastora estava comentando, né, sobre os furtos que acontecem pós-culto. Então, é uma questão de realidade e a gente tem que analisar isso. As principais igrejas de outras denominações, as maiores igrejas, também está acontecendo isso. Você vê a maior quantidade de movimentação de manhã, até assim, idas ao shopping. Você vê muita gente que já saiu das igrejas, estão almoçando nos shoppings e tal, mas essas pessoas não estão indo mais à noite. Então, diminui muito a quantidade à noite de todas elas. Porque esse é um fenômeno real. Por isso você tem... E aí é importante. Agora, provavelmente o que está acontecendo aonde você está não é a realidade do interior do Rio de Janeiro. Né? Isso, entendeu? Por quê? Porque e essa é uma coisa importante. Há alguns grupos que têm, neopentecostais, que têm tomado a seguinte posição. Eles estão dito assim, estamos reservando a noite para o tempo de família. É uma falácia. Porque você falar para mim que ficar em casa assistindo Faustão é um tempo de família, cara, é o pior tempo da sua vida. Né? Então, é para justificar a falta de coragem de ter o culto à noite. Então, assim, ou eu descubro uma estratégia, eu tenho que analisar a realidade, né? E aí a questão dos horários. Esses dias, chegou um rapaz de Brasília, da Asa Norte. Chegou 7:50 na igreja.
Eu olhei para eles assim, bom, primeiro é visitante, é metodista e é do interior. E eu não sou vidente e nem profeta. Quando eu fui me apresentar, esse pastor, achei que já era a palavra. Eu falei, não, cara, nosso culto já acabou. Nem o amém você pegou. Porque ele estava numa reunião no Transamérica, ele olhou no relógio e falou assim, eu vou perder o louvor, mas eu pego, porque o culto lá começa às 7h30. Só que ele chega na igreja, já não tem mais culto. E essa é uma das coisas mais comuns. Nosso culto aqui na região metropolitana de São Paulo praticamente começa às 18 horas. E algumas comunidades podem começar mais cedo, exemplo Vila Conde, 17 horas, por conta dessa necessidade de segurança. Mas isso a gente tem que ter coragem para avaliar. Por isso que não dá para dizer assim, gente, é assim, essa é a fórmula. Porque, na verdade, você pode estar num contexto diferente. Outra coisa, o reflexo dessa decisão da igreja foi, então, essa busca de identidade que nós estamos. Né? Por incrível que pareça, hoje nós estamos nessa mesma crise. Só que com um discurso diferente. A história da visão ou não visão. Você está dentro da visão, você está fora da visão. Você não pode pegar na minha igreja porque você não está na visão. E aí a pergunta é, gente, de que visão a gente está falando? Então, quando você começa a pensar em revitalizar a igreja, primeiro, quando o Bruno foi para o Embu Guaçu e o Gerson para o Jardim Ranieri, se eu tivesse invertido os polos, não teria dado certo. O Gerson é um pastor negro, casado, né, da origem da primeira região. Eu estou dizendo da primeira agora, gente, eu não sei se é a primeira ou sétima, tá? Volta Redonda ali é primeira? Primeira. Então, da primeira região. Eu sentei com o bispo Pérez assim, bispo, o senhor tem, porque ele ia se formar, um pastor para substituí-lo, negro, com corte pentecostal, casado, porque a igreja não vai suportar uma nova ruptura. Ela já tinha passado por uma divisão. Pastor Ivana, uma mulher assim, que eu vou dizer, uma inspiração, porque o que ela... Gente, Pastor Ivana não é minha esposa, ok? É Pastor Ivana Desidério, porque quem conhece a minha esposa, a Ivana não é pastora. Né? Então, a Pastora Ivana, o que ela suportou no Jardim Ranieri, numa transição da divisão, e aí esse pastor chega. Gente, hoje a igreja está já na sua autonomia. Por quê? Pelo investimento que foi feito. Mas pela questão do perfil, pela questão da presença dele. Mas hoje nós estamos buscando sempre uma identidade. E o problema é que a gente se compara. E nós comparamos a nossa comunidade, nós comparamos os carismas, nós comparamos os cortes, nós comparamos a maneira como as pessoas fazem. Então, e aí você não consegue revitalizar onde você está, porque o seu pensamento está sempre numa outra comunidade. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho um princípio, que eu sou o pastor da melhor igreja na terceira região. Não importa onde o bispo me nomeie. E quando eu saí, eu me lembro quando eu saí de Pinheiros, o pessoal disse, pastor, você não vai falar isso lá? Eu falo, vou. Quando eu subi à catedral, é a melhor igreja. Depois de 10 anos de pastorado, o bispo me nomeou para Santo Amaro, tomei posse da melhor igreja da terceira região, porque eu preciso acreditar. E uma das questões fundamentais na itinerância, se você vai trabalhar com revitalização, primeiro, não traga a sua história como única. E não traga a sua ex-igreja como única. Se você quiser irritar a sua comunidade de fé, comece, né? Quando eu era pastor, lá na outra igreja, o cara vai dizer para você, então, volta lá, pastor. Volta lá, pastora, vai ser feliz onde você estava. Você é infeliz aqui. Então, essa busca de identidade, se você for pensar em termos de revitalização, é para nós um dos nossos maiores desafios. Né? Eu sei que está sendo gravado, isso pode me custar muito caro, mas não... Nós não temos uma unidade no colégio episcopal. Nós não temos uma visão de igreja metodista. Nós temos bispos, pode filmar. Não. Isso está na minha tese de doutorado, a gente vai falar sobre isso. Mas nós não temos essa visão. Entre os bispos e bispas,
a diferença de compreensão. Né? Aí, irmão, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. Mas é só para dizer que quando você trabalha nessa linha, nós temos não uma linha, talvez uma faixa, uma avenida, uma estrada bem larga. Sabe aquele trecho que amplia por causa do pedágio? É mais ou menos isso que a gente tem. Então, vamos lá. Motivações para o crescimento. Primeiros fatos que geram o não crescimento. A minha primeira colocação, isso está na minha tese de doutorado, e na época eu dei um exemplar para cada bispo, né? E para a bispa, na época já tinha a bispa Marisa. Em primeiro lugar, é uma questão de autoridade e poder. Nós abusamos do preferencialmente. A maioria dos nossos documentos, preferencialmente, né? A gente é capaz de fazer todo tipo de batismo. Ser batismo por aspersão, por efusão, por imersão. Atendemos a gosto do freguês. Ok? É só para mostrar. Estou dando um exemplo de um sacramento da igreja. Nós só temos 2. E nós temos essa habilidade. Nós temos uma crise de autoridade e poder, porque, apesar de sermos pastores e pastoras metodistas, o pastor, a pastora se julga no direito de não batizar a criança. Se julga no direito de não dar ceia para a criança. Gente, você escolheu essa denominação. Se esta é a sua denominação, você tem que caminhar e respeitar. Agora, essa crise de autoridade e de poder, né? Hoje, o poder está tão desgastado que se gasta mais tempo com mídias sociais do que com pastorais para a igreja. E a gente tem que parar com isso. Porque isso irradia para o ministério pastoral. Né? Eu tenho dito isso, para mim, por exemplo, Facebook não é minha ferramenta de trabalho, eu não gosto do Facebook. Eu entro lá uma vez por dia, cumprimento os aniversariantes, amo o Instagram, compartilho do Instagram no Face, né? E ali a coisa caminha. Agora, gente, outro dia a pessoa fala, você viu, nós vivemos uma crise agora aqui recentemente na 3ª região, questão de um pastor, o nosso bispo. Gente, o pessoal vai num nível, né? O pastor Márcio Alberto estava comentando comigo, de agressividade, né? Que eu tenho dúvida se essa pessoa conhece Jesus como Senhor e Salvador, porque uma coisa é pensar diferente, a outra coisa é agredir, né? Então, mas agora como é que você agride, né, o bispo, a bispa? Aqui eu não estou defendendo o poder do colégio episcopal encastelado, não. Eu estou dizendo que é um princípio de autoridade. Isso eu falo aqui na minha região. Para quem eu falo, eu não tenho que gostar do bispo. Tenho que respeitar o bispo. Bispo eleito, consagrado, designado para a minha região. Acabou a conversa. Né? E o bispo Pérez, se vocês conversarem com ele, o que ele precisa de mim, ele tem da minha parte. Ajudo, hoje estou na coreana, tenho ajudado, está num momento de enfermidade, tenho dado apoio, porque na verdade é o bispo da igreja, ponto. Mas eu não concordo, então vai lá, diz para ele, você discute, né? Você tem como se posicionar, mas tem que respeitar o princípio de autoridade. Aqui, eu gastaria o resto do dia só falando sobre isso. Se você perguntar para mim hoje qual é o maior problema da igreja metodista, não é a questão da visão celular, não é a questão da falta de visão celular, não é a questão do louvor e palavra, não é a questão do culto litúrgico em cada um de seus passos. Nosso problema hoje é de ética. Nós nos juntamos para falar mal das pessoas. Nós ensinamos as nossas ovelhas a falar mal das pessoas. Nós ensinamos as pessoas a não respeitarem as pessoas. A nossa ética hoje, para mim, é o nosso maior pecado. É quase como se pudesse celebrar a crise de um colega. Fiquei sabendo que a igreja do fulano está mal. Gente, como se fosse uma coisa prazerosa. Está vendo? Deus está falando. Não, Deus não está falando, não. Isso é carne mesmo. É pecado, isso aí é injúria. É isso que nós estamos replicando, são as ovelhas que a gente vai formar. Cada vez mais enferma e doente. E não tem ilusão, se você ensinar as suas ovelhas a falar mal das pessoas, ela vai falar mal de você naturalmente. É uma questão de tempo.
Não tem ilusão, não. Né? É a mesma coisa, de novo, né? Na itinerância pastoral. Você chega na igreja, agora temos um pastor. Se prepara, gente. Esse cara vai te fritar, é uma questão de tempo. Ele não te conhece, começa a te elogiar, pastor, maravilhoso. Nada. Ele vai te fritar, porque ele já está acostumado a isso. Nesse turnover de igreja hoje, chega um povo lá em Santo Amaro, a pastora Patrícia fica toda empolgada, diz, pastora, fica tranquila, tem data de validade. E não porque eu não gosto que chegue pessoas na igreja, não. Mas, gente, eu recebi um casal, Assembleia de Deus. O casal chegou, Deus me mandou aqui, eu olhei para ele e falei, gente, não vai ficar. Pensa num casal querido, casal amoroso. E aí chega um dia, eu saí para pregar no aniversário de uma igreja, a pastora Patrícia pregou, ele para na porta e diz, cadê o pastor? Aí ele foi pregar, mas o presidente não pode sair da igreja. Você que vai pregar em outra igreja. Daí a Patrícia ficou olhando, né? E aí, cadê a esposa do pastor? Porque a minha esposa fazia o culto infantil. E ele acompanhou o pastor. Mas como? Meu filho só gosta dela no culto infantil. Gente, deu 3 meses, todo o que Deus mandou vir aqui, já mandou ir para outro lugar, gente. Não tem como, né? Você pode ser maravilhoso, a sua mulher pode ser maravilhosa, a sua igreja pode ser maravilhosa, mas ele tem um perfil. Agora, se ele chegou na sua comunidade, agora eu achei uma igreja, tem gente que tem mais certidão de batismo do que eu tenho de semana de atualização teológica. Cara, impressionante. Impressionante agora. E posta, né, no Facebook. Né, outro dia estava vendo uma pessoa, acho que é o 4º ou 5º batismo. Agora eu encontrei o Senhor. Gente, vai batizar o resto da vida. E não vai achar. Né? Voltando à questão... Não vai. Né? Agora, uma das coisas que a gente tem que cuidar é da questão da ética pastoral. Primeiro, não se constrói nada destruindo o que o outro fez. Nada. Né? Eu recebi a igreja lá em Santo Amaro, houve um conflito. Né? Houve uma crise mesmo. O nosso evangelista saiu, rompeu do Ranieri, formou outra igreja. O pastor Edivaldo teve muita dificuldade, até porque ele não tinha rodagem, embora tivesse todo um esforço. Quando eu assumi a igreja, tudo era pastor. Porque no pastor Edivaldo... Trabalhei com a clã, com 100 dias de igreja, peguei bem um modelo político mesmo, reuni a clã e disse, a partir de hoje, vocês estão proibidos de falar do pastor Edivaldo, se não for para edificar. Porque a partir de hoje a encrenca é comigo. Se vão falar de mim. E vão falar para mim, e não para outras pessoas. Acabou. A igreja está trabalhando, honro o pastor Edivaldo, valorizo o que ele acertou e continuo escrevendo a história. Gente, você não precisa se autoafirmar. Né? Gente, quer ouvir, está carente? Come chocolate. É simples. Né? Eu tenho umas velhinhas da minha igreja, o dia que eu estou carente, eu digo, irmã, o que você achou do sermão? Pastor, eu me senti no céu. Ela nem ouviu o que eu preguei, mas ela vai dizer o que eu quero ouvir. Então, você fica feliz. Agora sim, meu pastor. Agora sim, minha pastora. Não era como o outro. Gente, essa pessoa vai fazer isso com você mais para frente. Então, o que nós temos que fortalecer é a nossa ética pastoral. Nós temos que fortalecer os nossos relacionamentos. Outro fator para o não crescimento é essa secularização da cidade e do ministério. E aí alguns de nós, às vezes, se perdem nisso também. Nós começamos a valorizar muito mais o que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, as mídias sociais é uma ferramenta interessante, mas nada supera o contato pastoral, pessoal. Você pode mandar uma mensagenzinha, WhatsApp, quem está na minha rede... Eu não sei se eu mando para você também, gente bonita, bom dia, né? Gente, eu comecei com isso, mandando para algumas pessoas, hoje eu não tenho noção de onde chega, mas isso não substitui meu pastorado. Né? Estar com as pessoas, orar com as pessoas, visitar uma pessoa. Né? Então, essa coisa de sermos midiáticos a ponto de não estarmos com as pessoas. A mídia é uma ferramenta.
ela é um instrumento, a gente vai falar um pouquinho da evangelização, mas eu tenho que entender que eu não posso secularizar o meu ministério. E a ausência de uma pastoral urbana. Por incrível que pareça, nós temos ainda um modelo de pastoral rural, que veio dos Estados Unidos. Quem está no pastorado vai entender bem o que eu estou falando, né? Quem já não recebeu uma reclamação, porque diz assim, o pastor não visita. É uma loucura. Porque a mesma pessoa diz assim, o pastor não visita. Eu vou falar agora da realidade de São Paulo. Lembro de um casal, comprou um apartamento. Disse, pastor, eu queria que você fosse orar no nosso apartamento e tal. Vamos orar quando? Pastor, qualquer dia, da 12:00 às 6. E era sério. É sério. Eu saí de casa, era um pouco antes da 12:00, fui com a Ivana. Não faço isso todo dia, mas fui lá jantar com eles, orar, ficar com a família, né? Agora, você tenta marcar uma visita, o marido não está, a esposa não está, os filhos não estão. Gente, é uma realidade. Nós não temos uma proposta pastoral urbana. Porque nós pensamos ainda na mentalidade rural, lá dos Estados Unidos, que chegou no Brasil, do pastor que visita, da pastora que está presente, né? A igreja, o pastor, a pastora que vai ao encontro. Diferente da cultura batista, a cultura batista é totalmente diferente. Se você chegar em qualquer igreja batista, a melhor parte da igreja é o gabinete pastoral. Eles começam pelo gabinete pastoral. Porque é a ovelha que vai ao pastor. E não o pastor que vai à ovelha. E a gente continua replicando. Então nós precisamos também, e aqui quando eu falo de pastoral urbana, não é só dos grandes centros, não. Porque hoje você não tem mais, tirando, por exemplo, nós temos uma igreja rural aqui, que é a Igreja Metodista em Jericó, na Serra de Cunha. Lá é uma igreja rural mesmo. O pessoal vai a cavalo, tem gente que chega armado na igreja. Então, se alguém for nomeado para lá, seja um bom pregador, uma boa pregadora, né? Porque tem gente que vai armado mesmo, porque tem jaguatirica, tem alguns perigos. É uma igreja rural. Mas você pega qualquer interior nosso de São Paulo, por exemplo, é uma realidade urbana já. E com essas influências da globalização. Outra questão é a dificuldade da igreja assimilar as suas decisões. Isso para nós é talvez o nosso maior problema. Vocês sabem quais foram as decisões do último Concílio Geral? Né? Eu também. A questão toda é, chegou na igreja local, com exceção a 1 ou 2 temas que a gente elege como prioritário, né, 1 ou 2 demônios que a gente escolhe para exorcizar no concílio, as decisões que a gente toma não chegam. E aí tem uma questão muito interessante, porque hoje nós temos todo um discurso de submissão na igreja local. Mas o pastor e a pastora que prega a submissão da ovelha não é submisso às autoridades eclesiásticas. Ele prega, né? A pessoa não pode sair sem falar com ele, não pode viajar, não pode ir para um congresso, não pode ir, mas ele mesmo não responde. A questão do concílio, aí o senhor falou a questão da obediência, não seria, só me apresentar também, Sérgio Paulo, sou da 4ª região, estou no Espírito Santo. Eu estive no concílio, né, geral. Não teria a ver com a relevância do que se discute no concílio, do que é realmente a necessidade da igreja local? Porque assim, às vezes a gente é muito simplista quando a gente fala assim, o pastor, a pastora não são submissos, né, às autoridades, tal. E eu penso que esse seria o caminho mais simplista, ao invés de dizer, olha, o que a gente está discutindo é realmente relevante, tem relevância para a igreja local? Porque nós tivemos no Concílio de Brasília, no 10º, decidimos algumas questões relevantes. Chegou no concílio seguinte, nós decidimos o que foi relevante. Então, o pastor e a pastora, ele não tem tempo. Então, não seria a questão mais de relevância do que de submissão?
A palavra, quando eu digo da questão da submissão à autoridade, ou de você, é assimilar todas as decisões. Eu acho que nós estamos, não sei se todos são metodistas aqui. Não? Ok, eu vou fazer apenas, assim, não com desrespeito à sua eclesiologia. Mas, por exemplo, nós gastamos mais tempo preocupados em eleger bispos e bispas do que efetivamente nós cuidarmos da nossa igreja. Temos um discurso que, para mim, é desesperador. Uma região eclesiástica em cada estado. A nossa igreja é muito pequena, para ter 10 bispos. Quanto mais 23. Então, quando eu olho esse tipo, a gente está sofrendo de hidrocefalia. Né? A gente está crescendo só na cabeça. Então, quando nós não trabalhamos essa questão da relevância, para mim, ela é desafiadora mesmo. Porque, para mim, o que mais me preocupa é o que nós não discutimos no concílio. E que talvez fossem questões efetivamente necessárias. Agora, acabou o concílio, é como se a gente entrasse em stand-by esperando o próximo geral. Por isso que eu estou dizendo assim, qual é a dificuldade de assimilar? Processo de comunicação, processo de informação, compartilhar. Né? Então, Sérgio, eu acho que não coloquei de forma simplista a questão da insubmissão, mas eu estou colocando o contraponto disso. Eu prego submissão, mas eu mesmo não respondo às decisões da igreja. Sabe por quê? Assim, no 19º, nós discutimos a questão, exaustivamente, a questão da nomenclatura célula. Isso. Né? Nós partimos das regiões para que inseríssemos essa nomenclatura no nosso ordenamento. Então, nós discutimos, né, com a Câmara da Terceira Região, eu fiz parte da equipe, discutimos exaustivamente. Aí incluiu a questão e vamos trabalhar. Nesse último concílio, nós gastamos um tempo primoroso, eu estava lá, gastamos um dia inteiro, se não me falha a memória, e mais uma parte do dia seguinte, discutindo novamente o assunto e tiramos, para tirar o assunto, entende? Que foi decidido lá. Então, é por isso que eu estou dizendo assim, a gente não tem tempo hábil, enquanto pastor e pastora, na igreja local, de trabalhar, porque você trabalha e, de repente, você já tem que destrabalhar o que você trabalhou. Não, e aí, por isso a dificuldade, é todo um processo mesmo. Né? E a igreja cresceu, primeiro, os índices apresentados, né, vão mostrando que a região metropolitana de São Paulo cresceu 104%, 16,6 milhões, eu estou falando isso em 1998, e aí você tem, né, a igreja com 8 mil membros, 54 igrejas, estou falando da terceira região eclesiástica. Ou seja, a igreja ela não consegue acompanhar a sua realidade. Esse é um dos fatores do crescimento. Fala. Pastor, eu elenquei aqui algumas dúvidas e gostaria de uma explanação do senhor. Com relação, bem no princípio o senhor disse que eu tenho um amigo que tem um modelo de 20, 30 membros e para ele é suficiente. E eu conheço um líder que já compartilhou comigo que a visão dele é congregacional, ou seja, é um pouco estranho que ele disse, se referiu a Atos 2:47, que diz que as pessoas iam se achegando, né? Então, ou seja, eu falei isso? Compartilhou isso comigo, né? Então, não, eu? Não. Uma pessoa compartilhou isso comigo. Eu comecei a falar, gente, eu devo estar mal mesmo. Ok, vamos lá. Não. É o princípio do Alzheimer, não. Ele é líder também, pastor também. Então, acho que vai de encontro com essa visão do amigo do pastor. Um outro tópico que eu queria elencar também, em 2 Timóteo 2:4-3, da palavra do comichão nos ouvidos. Esse é o grande desafio para nós hoje, porque Paulo ele elenca que as pessoas estão buscarão doutores, ou seja, na nossa atualidade, as pessoas estão buscando, no caso, será que é um louvor ou é uma atmosfera? E aí nós deixamos de lado a sã doutrina. E também com relação a, quando o irmão fala sobre líder negro, eu sou pastoreado por um pastor haitiano, jovem, solteiro. Ele é formado no seminário, tem uma boa base. E nós vivemos ali na zona, nós congregamos ali na zona sul de São Paulo, no Jardim Macedônia, que é uma periferia, né?
E a igreja também passou por um processo anteriormente de destruição de todo o trabalho que havia sido feito. E agora nós estamos vendo um crescimento, uma reestruturação, ou seja, mas não um mérito único do pastor, mas sim de todos os membros, um trabalho em conjunto. Então, gostaria que o senhor tecesse alguns comentários sobre essas minhas. Vou tentar. Vou tentar lembrar, senão você vai me ler. Deixa eu começar pelo último, que é a questão, quando eu mencionei o pastor negro, por causa do perfil da igreja, do contexto, e foi fundamental para esse momento da igreja. Não estou dizendo que todos os pastores agora vão ter que ser negros, que vai ter que ser só pastor, pode ser pastora, mas para aquele momento da comunidade, quando foi a minha conversa com o bispo, era fundamental, a igreja não sofreria, ela não suportaria uma outra crise. O pastor sair e chegar alguém que não conseguisse dar continuidade. Então foi um investimento, tanto que ele é de outra região, nós ficamos com ele na nossa região, porque era o perfil para aquela comunidade e para o momento que ele está vivendo. A segunda questão é sobre essa história de crescimento e não crescimento. Então, para mim, assim, existem pessoas que pensam, né, eu estou dizendo pessoas, pastores que pensam assim, e comunidades que pensam assim. Nós temos algumas aqui na terceira região, que, por exemplo, assim, eles não pensam mesmo assim, está ótimo assim. Porque a avaliação deles é assim, a nossa arrecadação hoje paga a conta. Se eu consigo pagar a cota, que a gente tem uma cota regional, se eu consigo pagar o salário do pastor, e eu consigo pagar a moradia dele, e as contas da igreja, está ótimo. Nós não precisamos de gente nova, porque gente nova dá palpite, gente nova vai querer mexer na estrutura, vai chegar gente nova, vai querer tocar o meu piano, vai querer tocar o meu teclado, vai querer, você entendeu? Vai dar palpite na administração. Então, quando chega gente nova, é a dor do crescimento mesmo. E crescimento gera dor. Agora, eu prefiro essa dor do que uma dor de não ter efetivamente ninguém que possa estar... porque essas igrejas, elas estão envelhecendo, as pessoas estão morrendo e elas estão perdendo a capacidade financeira. Né? Por exemplo, eu morei 7 anos na Avenida Paulista. E a Avenida Paulista, quando a pessoa comprou aquele apartamento, não tinha nada melhor do que morar na Paulista. Quem morava no prédio já não dava mais conta de fazer manutenção. Hoje você tem prédios à beira da interdição, no lugar num dos metros quadrados mais caros de São Paulo, porque as pessoas envelheceram, aposentaram, e hoje não conseguem pagar, por exemplo, o condomínio. Né? Um dos prédios que eu morei, só o condomínio é R$ 2.400 por mês. Né? Então isso não é barato para ninguém. Né? Recentemente conversei com uma pessoa, ele mora num apartamento hoje, que custa R$ 7.000 só o condomínio do apartamento dele. Então, mas esta pessoa, num prazo de tempo, ela perde seu poder aquisitivo financeiro, naturalmente. E aí essas pessoas começam a ter dificuldade. Então, sobre o comichão nos ouvidos, né? Eu mencionei que as pessoas hoje, elas vão de grupo em grupo. Né? Existem pessoas nossas, só para um exemplo bem recente, né? Um pastor nosso se inscreveu para o encontro em Sorocaba, o pessoal veio falar sobre o movimento de grupos de células, tal. Ele chegou lá, era um metodista que estava falando. Né? E ele ficou surpreso, porque assim, cara, um metodista que está falando, e aí assim, você vai descobrindo que as pessoas, e aí eles começam a ir em vários movimentos. Né? Teve o Jesus Cop agora aqui, em São Paulo, nós tínhamos 4.000 pessoas. Né? E essas pessoas saem de lá, e é muito interessante, porque normalmente ouvindo tudo que o pastor, a pastora está falando nessa igreja local. Agora, esse é um fenômeno também que a gente tem. A gente sempre acha que o outro é melhor. Né? Se você um dia me convidar para pregar na sua igreja, eu vou pregar na sua igreja e vou dizer praticamente tudo que o seu pastor sempre tem dito na sua igreja. E o pessoal vai me amar e dizer assim, cara, que coisa maravilhosa. É porque é de fora, né? Não está lá todo dia. Né? Esse é um fenômeno que a gente vive. A gente sempre acha que o outro é melhor. Agora, nós também estamos buscando, e aí é
o perigo, né? Você faz da igreja um laboratório. Né? Hoje é MDA, amanhã é TDA, amanhã é célula, agora não pode ser mais célula, é grupo pequeno, agora não pode ser grupo pequeno, vai ser os bands de Wesley, e a gente fica, só que nós não conseguimos, talvez, alinhar a nossa caminhada. Agora, para mim, de uma forma muito especial, nós precisamos crescer, porque a razão para mim não é estatística, é de vidas transformadas pelo Senhor. Eu não sei se eu respondi. Tudo bem, perfeito. Perfeito, então tá bom. Sim. Bom demais. Obrigado, pastor. Ok. Seu crescimento, então, tem, aí está na tese de doutorado, né? Ela vai mostrando a nossa contradição, a nossa dificuldade em crescer. Temos crescimento? Gente, para quem gosta de estatística, ele chega na igreja, ele e a esposa. Ele recebe 2 pessoas à comunhão. E manda uma carta para o bispo, crescemos 100%. E é verdade, eram só 2, chegaram 2. Agora, quando você olha o crescimento de onde você está, a realidade numérica da sua cidade, né? Eu preguei em Corbélia, no tempo do pastor Carlos César, que hoje está em Cornélia. Pastor César chega em Corbélia, né? E quando ele chega para tomar posse da igreja, uma garagem, 3 pessoas, e ele chega na igreja e diz assim, gente, com um papelzinho na mão, o endereço, e diz assim, eu vim na igreja metodista, onde é? Eu quero dizer, aqui, pastor. Aí ele olhou a garagem e disse assim, e que hora que os membros chegam? Já chegaram. Essa era a igreja dele, 3 pessoas e uma garagem. A estratégia, uma das estratégias que ele usa, ele vai em todos os velórios da cidade. Paradinho lá, a pessoa diz, pois não, eu sou pastor da igreja, vim para cá agora para a cidade, soube que a pessoa faleceu, quer uma oração? Se quiser eu posso fazer uma oração, claro, você pode ter o seu padre, mas... Quando ele saiu de lá, era a maior igreja evangélica de Corbélia. Era membros da igreja em Corbélia, prefeito, vereador. Né? A estratégia de ir em velórios. A estratégia de reconhecer uma realidade. A estratégia de não aceitar que 6 pessoas seria maravilhoso. 6 pessoas seria um crescimento. Né? 100%. Mas quando eu olho o contexto, a realidade onde eu estou inserido, eu não posso me conformar com 6 pessoas. Projeto do crescimento da igreja. A evangelização mudou? Em primeiro lugar, é o que nós entendemos por evangelização. A evangelização não é meramente uma questão de proselitismo. A evangelização, e essa é uma questão de princípio para mim, eu tenho que anunciar Jesus. A escolha da igreja é uma escolha segunda. Aonde a pessoa vai escolher servir ao Senhor é uma escolha segunda. Agora, eu tenho que trabalhar para que a pessoa tenha vontade de estar na minha igreja. Se você perguntar para mim qual é a melhor igreja que existe, é a igreja metodista. Com todo respeito ao avivamento bíblico, né? Que aliás nasceu da gente. Né? Logo, logo você volta. Né? Mas o que acontece? Gente, nesta igreja eu me converti. Nessa igreja minha família foi alcançada por Jesus. Nessa igreja, quando nem se falava em discipulado, lá na igreja Metodista Betânia de Piracicaba, o seu João Franco, ele ia lá na casa da minha mãe falar de Jesus para ela. Minha mãe fez a profissão de fé na cama, desenganada pelos médicos. Nem se falava em discipulado, nem se falava em célula. As pessoas iam lá para orar, para falar de Jesus. Nessa igreja, eu tenho meu chamado para o ministério. Nessa igreja, encontro a minha esposa. Nessa igreja, tenho os meus filhos. Nessa igreja, tenho a oportunidade de estudar. Gente, é a melhor igreja. Agora, quer ouvir falar de defeito da igreja? Eu falo um dia, uma noite, se precisar. Mas essa é a melhor igreja que eu conheço. Porque nessa igreja, o Senhor transformou a minha vida. E para mim é uma questão de princípio. E aí, para mim, é fundamental que a sua igreja seja um marco naquele local. E que seja a melhor igreja para muitas pessoas.
Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de nós falarmos de Jesus para as pessoas. Gente, há uma urgência, né? E hoje nós temos tido todo um comércio, né, em nome de Jesus. Só que o pior é que quem mais cresce no Brasil não são os evangélicos. Quem mais cresce no Brasil são os muçulmanos. Alguém está fazendo o que nós deveríamos fazer. E não adianta dizer que eles são demoníacos, não adianta querer matar porque é muçulmano. Eles só estão crescendo porque a gente não está fazendo a nossa parte, né? Então nós precisamos pensar nessa questão da evangelização. Então vamos lá. A evangelização deve preocupar-se com o anúncio de Jesus. Ponto. Né? Esse é o nosso primeiro e maior desafio. Tenho perguntado nas igrejas que eu prego, especialmente em tempo de aniversário, né? A minha pergunta é assim: quem é a pessoa mais importante para essa igreja? E normalmente o pessoal responde, né? É o bispo, é o pastor. Eu digo, não, né? É aquela pessoa que não passou pelas portas da nossa igreja. Essa é a razão de nós existirmos. Se você receber uma comunidade, especialmente estamos falando, eu acho que é de plantação de igrejas, e estamos falando de revitalizar igrejas. Eu estive participando de Atos 29, né, o encontro de plantação de igrejas. Gente, pela primeira vez eu me senti estranho. Cheguei no encontro de plantadores de igreja, foi ali numa igreja da Rua da Glória, uma igreja que eu vou chamar de temática, uma igreja diferente. E aí estava o pessoal da Store Brasil. Gente, foi um encontro muito gostoso. Mas a primeira pergunta que me fizeram assim: você é plantador de igreja? Eu falei assim: não. O que você está fazendo aqui? Eu vim ver o que é plantar a igreja. Eu quero entender do que vocês estão falando. E aí, o grupo era predominantemente presbiteriano, mas era muito interessante porque eles foram falando das estratégias que eles estão utilizando. Mas se você pensar, né, a essência de plantar uma igreja, ou a essência de revitalizar uma igreja, Cristo continua sendo a razão de ser igreja. E talvez a gente tenha falado muito pouco sobre isso. Nós falamos de prosperidade, nós ordenamos as bênçãos, nós, né, fazemos um monte de promessas e pouco falamos, às vezes, de Jesus. Segundo, a evangelização deve se preocupar com as boas novas e não ter uma preocupação excessiva de selar ou carimbar o novo membro. Até porque, gente, é literalmente um turnover hoje. Preste atenção quantas pessoas chegaram e saíram da sua comunidade. E um dos motivos, a gente vai trabalhar depois do almoço, né? Mas um dos motivos é o fator da comunhão. As pessoas não estão ficando na igreja porque você prega bem, ou porque o seu louvor é profissional. Elas estão ficando por um valor de comunhão. É muito interessante isso. Quando a pessoa não se sente pertence, né, e ela escolhe estar na sua igreja. Né? Eu tenho recebido pessoas da Universal. É muito interessante. Hoje eu tenho um pastor, que foi pastor, superintendente, tesoureiro da Universal lá na João Dias. É meu tecladista hoje. Cara, ele chega arrebentado. Né? E aí ele chega dizendo assim: eu preciso de mais para a minha vida. Né? Ele acha incrível como eu não falo de dinheiro na igreja. Você não tira nem o dízimo. Às vezes, porque quem está dirigindo o culto faz o convite, seja pastora. Se eu estou naquele momento, eu faço. Mas assim, não é a minha tarefa tirar a oferta, pedir. Ele fala assim: pastor, eu admiro, porque é uma tranquilidade. E assim, ele tinha dia que ele dizia assim, a gente enjoava. Ele andava com motorista, carro blindado, né, segurança. Ele era o cara que fazia todos os depósitos. Ele disse: pastor, tinha dia que a gente enjoava de contar dinheiro. E está lá. Mas aí ele escolhe ficar nessa comunidade. A família inteira dele está vindo. Né? E assim, aquela desconfiança, como é que essa igreja não fala de dinheiro? Né? Como é que esse pessoal não fala o tempo todo de prosperidade? Mas eles estão entendendo. Então, uma das questões é, a pessoa vai escolher ficar na sua comunidade. E a pessoa vai escolher não ficar na sua comunidade. E gente, assim, se eu puder dar uma palavra, especialmente para quem está começando no ministério, não se martirize. Não se martirize. Provavelmente, em grande parte das vezes, a culpa não é sua.
O cara não está indo na igreja, não é porque você é mau pastor, mal pastora, não. É porque é safado, sem vergonha mesmo. Está em casa lá, não quer fazer nada. Né? Né? Mas é verdade, gente. Só que a gente, é assim, não vem gente na igreja, a primeira coisa que você acha, aqui que eu fiz, qual é o meu pecado? Não, gente. Né? Olha, né, para aquilo que você está fazendo, tenha critério. Né? Tenha uma autocrítica. Né? Eu digo isso para o pessoal no POV, começando pelo POV, e sempre que eu posso falar, Deus não inspira preguiçoso. Você sabe que vai pregar, sabe que você tem um compromisso, vai se preparar. Né? Ah, não, Deus vai falar. Deus fala, preguiçoso. Vai ter com a formiga. Né? Fala. Só para ressaltar essa sua fala, muito boa, né? Sobretudo para não se martirizar, que nós temos no nosso distrito o pastor Caio. Ele estudou aqui e plantou a igreja em Divinópolis. Só para você ver a nossa contribuição. Tá Ele plantou. Brincadeira, não tem nada com isso. E essa fala do senhor é importante, porque no testemunho dele a nós, ele teve que lidar com essas tensões, ao ponto de não conseguir segurar uma xícara de café, achando que os resultados não estavam acontecendo rapidamente por culpa dele. Então, eu só queria deixar essa palavra, esse testemunho, porque nós temos um amigo que ele passou por esse processo difícil e teve que lidar com essas tensões. Hoje ele conseguiu romper, o trabalho está indo muito bem, e já tem uma nova porta numa cidade vizinha, que é esta igreja plantada em Divinópolis, que é São Sebastião do Oeste, que já está também caminhando com uma congregação lá. Mas é por isso que a gente está tendo tanto suicídio no ministério. Não é porque o cara não conhecia Jesus como Senhor e Salvador, é que ele entra num nível de cobrança e de exigência que ele não acha o caminho. Ele não estava conseguindo dormir. Não, eu sei. E o Caio, né, eu infelizmente, a palavra é essa, eu não pude tê-lo como meu seminarista. Quando eu assumi Santo Amaro, ele foi designado. Mas o Caio não sai lá de Santo Amaro, sempre que vem a São Paulo, prega na nossa igreja, é do coração, né? É um menino realmente amado, mas é isso. Né? Se eu não produzo, se eu não chego a 2, 3 mil, né? É aquela questão megalomaníaca, né? É a nossa placa, né? Na entrada das cidades, os evangélicos colocam lá, né? O Embu-Guaçu para Jesus, São Paulo é de Jesus, né? Então a gente às vezes tem isso, mas a gente volta e conversa no retorno. Gente, obrigado. Alguma orientação? 14 horas nos encontramos aqui, tá bom? Deus abençoe, gente.